Tá lá. Aí, deu boa. Então, pessoal, sou Idomar Ceruti. Já tive minha época de modelo, tá? Bem antigamente. Como Aron, eu também fui editor no TrackSource, editei muito mapa lá antes do Waze. Sou professor na UEPG na área de computação, engenharia de software, engenharia de computação. Tá? Sou coordenador geral do Pega aí Leitura Grátis, então aquele e-mail, aquela mensagem que eu mandei no grupo lá, se alguém trouxe livro é para mim, que vocês têm que entregar aí, tá tudo certo. E na comunidade Waze, eu sou editor desde 2016, de setembro de 2016, mas efetivamente eu comecei a editar na pandemia, por razões óbvias. Estava em casa e vamos editar. Vamos lá. Sou nível 4, edito no Paraná inteiro, Santa Catarina, faço parte do time de mentoria, sou uma dessas exceções aí que me chamaram como nível 3 para mentoria, para ser mentor, e faço parte do time de atualização da Wazeopedia. Eu quero deixar claro também que no rodapé aqui, o meetup que eu estou participando é Sul, Centro, Oeste. Só para deixar claro. Tá? Quero deixar registrado que eu estou fazendo. Tá? Então vamos lá. Por que você edita mapa? Por que eu edito mapa? Eu comecei a editar porque o nome da minha rua era Octacília e estava Otacília. E vamos lá, vamos aprender, e vamos entender, e vamos funcionar. E eu sempre pensei da seguinte maneira, eu edito mapa no lugar que eu conheço, não para mim. Eu edito mapa para os outros. E eu espero usar um mapa editado por outros em um lugar que eu não conheço. É uma troca. Essa é a lógica que eu tenho. Só que daí tem um problema, né? Você começa a editar, se é nível 1, se é zerinho lá. Você troca o nome da tua rua, e daí você tem que chegar a 20, 30 mil edições para subir de nível. 3 mil, 100 mil edições. E você não consegue fazer nada. E o troço é limitado, e daí você edita, e daí você olha para o mapa de Ponta Grossa, lá, tá tudo certinho. Tá tudo certinho o mapa, e não tem o que fazer. E a gente... e aí vai fazer o quê? Como é que você vai chegar a 100 mil edições? Tá aí a solução, pessoal. Números de casa. Então, o que me motivou a começar a trabalhar com essa questão de números de casa é, preciso editar e não tenho aonde editar. E a minha visão é, eu tenho que editar coisas úteis. Aquilo que serve. Não adianta eu editar só para ganhar edição. Tudo que está no mapa tem que fazer sentido. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar a minha experiência. Tudo que eu vou falar está na Wazeopedia. Está na Wazeopedia, não tem nada inventado. E a ideia qual é? Qual é a importância da numeração de mapa, numeração de casa no mapa? A minha visão é simples. O mapa serve para duas coisas. Para rotear, então tem que ter rua, tem que ter nó de junção. E eu tenho que ter também locais para chegar. E endereços. Então os places é uma coisa, e os endereços das ruas é outra coisa. Então os dois têm importância, e a importância é muito grande para o mapa. Não sei se todos sabem, todos já viram. A gente compartilha, o Waze compartilha dados com o Google Maps. Então, essa pirâmide de importância aí, da onde vem os resultados. Quando você faz uma busca de endereço no aplicativo, ele traz... A primeira coisa que ele tenta é achar os endereços residenciais, que é o triangulinho roxo lá. Depois é o número de casa, que é aquilo que está na via. Depois é o PIN do endereço do Google. Depois é a interpolação do Waze, nós vamos falar de interpolação, depois é a interpolação do Google Maps. Então, isso está na Wazeopedia, é mais ou menos assim que funciona. O Mike já me disse para alertar, isso aqui funciona desse jeito no Brasil. Em outros lugares, a ordem é outra. Pode ser, tá? Mas o que importa, na realidade, é a gente entender que a gente tem resultado que vem do Google também. E vocês já pararam para pensar como que eu identifico se o resultado é do Waze ou é do Google? Se tem bairro, é Maps. Se não tem bairro, é Waze. Se está usando a versão beta, o ícone é diferente na versão beta do aplicativo. Então você consegue identificar isso. Por que isso é importante? Saber de onde que vem? Quando eu vou resolver uma UR que o cara está reclamando que o endereço está errado, não sei o quê, pode ser que aquele endereço esteja errado
no Maps e você não consiga resolver no Waze. E muitas vezes a gente acaba indo resolver o problema lá no Maps para resolver o problema. E não sei se vocês sabiam que os endereços dos places comerciais, os das bolinhas, eles não são pesquisáveis. Eles são apenas informativos. Então, a choperia do Tito, lá, inclusive, vale a pena, é nosso patrocinador. Tá? Brincadeira, brincadeira. É um local em Ponta Grossa, eu não consigo pesquisar pelo endereço que está ali, que está no Waze. Você vai acabar pesquisando pelo endereço, ele vai acabar achando por causa da interpolação, por causa que esse place está no Google Maps, mas aquilo que eu coloco no endereço do place, ele não é pesquisável como endereço. É importante ter essa noção. Sobre a edição de numeração de casa, é importante entender algumas teclas de atalho, né? Shift H, ele exibe e esconde os números de casa que estão na via. Eu tenho que estar com um nível de zoom bem aproximado, se não me engano é 10 metros e menos. Aí ele exibe e esconde. E a tecla H é que permite que eu entre no modo edição. Então eu seleciono o segmento, tecla H, ele entra em modo de edição. Aqui tem algumas restrições importantes que a gente tem que tomar cuidado, né? A via tem que ter nome, por uma questão lógica. Não adianta eu pôr número numa via sem nome. Então a via tem que ter nome. E eu não posso estar com nenhuma edição pendente no WME, senão eu não consigo entrar em modo edição. Aqui vale mais uma ressalva, que com as atualizações aí do WME, alguns scripts passaram a gerar conflito aqui. Então, por exemplo, às vezes o toolbox interfere, você não consegue entrar em modo edição de casa, de número de casa, e você tem que ir lá e tirar o script, desativar o script para poder utilizar a edição de casa, de número de casa. Situação ideal seria o quê? A numeração, como funciona? Lá na Wikipedia tem um videozinho que conta disso, né? A numeração começa do centro da cidade para o bairro, é crescente para o bairro, a distância é em metros do início da via, então se eu estou no número 150, quer dizer que eu estou a 150 metros do início da via. O lado direito é par, o lado esquerdo é ímpar, mas é claro que isso é um mundo ideal. Tem um monte de coisa que não é desse jeito, tem um monte de gente que inventa coisa diferente, e vamos tentar resolver da melhor maneira possível na ideia das boas práticas, de como que você faz para resolver um problema sem perder coisas nas buscas do mapa. Situação exemplo aqui, lado direito é par, lado esquerdo é ímpar. Neste exemplo específico é um bairro de Ponta Grossa, em que o loteamento é de 12 em 12 metros, cada lote tem 12 metros, então ele é crescente a numeração 12 metros, bem certinho. Tem alguns locais aí que está faltando número, porque a gente não conseguiu visualizar, mas essa é a situação ideal para fazer a numeração. Como que numera? Inicia a numeração com H, com a tecla de atalho H. Tecla H, novamente, ele vai gerar uma marcação para você posicionar em cima da casa que você quer. E coloca o número no xizinho ali, se você precisar excluir o número que está na via, você exclui através do X, e lembra de salvar lá em cima no salvar, ou Ctrl S, e a dica que é, quando você for editar número de casa, não ponha 200 números na via. Você vai salvar e vai dar erro, e daí você vai perder um monte de edição. Então salva, faz 1, 2, salva, faz 1, 2, salva, faz 1, 2, salva, e usa a tecla de atalho que facilita muito a vida. Uma dica importante é que, quando você insere a numeração, a marcação fica perpendicular à via, tá? Isso dá para mudar, o ponto de ancoragem vai estar sempre perpendicular à via, mais à frente a gente vai ver que a gente pode mudar isso para resolver algumas situações. E vamos lá, da onde que a gente pode tirar informações confiáveis para a numeração de casa? Arrasta o bonequinho do Street View na frente da casa lá, e sai andando e sai olhando os números das casas. Não tem magia. Né? É isso aí, se divertir e passear pelo Brasil inteiro aí, tá? E quando você descobre que a tua cidade agora tem Street View na cidade inteira, vamos lá, vamos passear na cidade inteira. Então tá lá o 25 posicionado na casa, consegui visualizar, marco o 25 e vou fazendo um por um. Ctrl S para ir salvando, e não tem magia. Qual é a lógica disso? Da edição, é uma edição útil, e é muito importante para o mapa. Eu preciso colocar todas as casas? Não.
Mas quanto mais você colocar, melhor o mapa fica. Essa é a lógica. Outra fonte de informação confiável que a gente pode usar locais do Google. Então pensa, a sorveteria Polar lá em Ponta Grossa, eu não consigo visualizar o número dela pela Street View. Mas a gente tem no Google Maps, posicionado certinho, tem o endereço completo. E a numeração bate mais ou menos com a distribuição. Então eu posso usar isso como informação confiável, tá? Para atribuir que ali é um número 889 lá da sorveteria Polar. Mais um conjunto de informações confiáveis aí, esse é o GeoWeb de Ponta Grossa. Normalmente os sites das prefeituras têm isso, que é o cadastro técnico, né? Às vezes tem mais informação, às vezes tem menos informação. Eu usava isso muito para descobrir os nomes corretos das ruas, verificar até onde que ela ia, que a questão dos bairros. E um dia o Bino falou, você sabia que tem o número da casa lá? A informação que está marcadinha ali na parte de baixo é o cadastro técnico que tem lá o número da casa de cada residência. E se você para o mouse em cima, ele tem uma foto feita pelo cadastro técnico da prefeitura. Então isso aqui é uma informação confiável. Inclusive no nosso exemplo, eu tenho, nessa rua, tem casas que eu não consigo visualizar pelo Street View, porque tinha uma árvore, tinha alguma coisa na frente, mas eu consigo pegar a informação pelo cadastro técnico aqui. Então, as prefeituras têm isso, às vezes não está tão detalhada, mas a gente pode usar isso como informação confiável. Interpolação e extrapolação. A ideia aqui é simples. Quando eu tenho a numeração de via, e ela está organizada, e não tem numeração forçada, a gente já vai falar sobre isso, e eu pesquisar um número que não está declarado na via, como é o exemplo do número 100 ali, que está faltando, o servidor de mapas, o servidor de rotas, o servidor de busca vai permitir para mim, e vai me sugerir que o número 100 é mais ou menos naquela posição, isso é interpolação. Extrapolação é antes do primeiro número e depois do último número na via, por exemplo, o número 7, ele vai colocar do lado certo ali e vai dizer que é antes do 13 lá para sugerir para você aonde buscar o endereço. Erros ao salvar a edição. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o dono da casa resolveu botar o 63 do lado par. Tem poucos casos desses no Brasil, né? Que o cara resolve mudar a numeração. Então, a ideia qual é? Se eu sou editor nível 4, consegue forçar a numeração. Nível 4 acima. Se eu sou editor nível 3 para baixo, a mensagem não tem a opção de salvar. E não tem o que fazer. Só desiste ou pede ajuda. Essa é a ideia, tá? Quando eu forço a numeração, aqui eu continuo fazendo a edição, e se eu ponho o mouse em cima do número que está com o erro, ele vai me indicar qual é o erro, e eu consigo tentar entender. A edição que eu forcei a numeração aparece com numeração forçada, aparece a indicação de que a numeração é forçada, e quando eu forço a numeração, eu perco a interpolação e eu perco a extrapolação. Então, é importante eu saber disso, que eu devo evitar de perder isso. Tá? Neste exemplo, a melhor saída qual é? No lugar de eu forçar a numeração, eu colocar uma numeração de casa, um place de casa residencial, que é o triângulo, e colocar o número e o endereço correto nessa situação aqui. Eu não perdi a interpolação e eu ganhei a busca naquele endereço específico. No fim, pergunta. Uma informação que existe... que eu posso adicionar letras às numerações. Isso é comum acontecer em prédios. Tá? Aqui vale uma informação importante, isso funciona e salva no WME, porém ele não é pesquisável no aplicativo em produção, apenas no beta. Fiquei sabendo que Sum estará disponível. Né? Fiquei sabendo que Sum estará disponível. Uma informação importante quando a gente começa a fazer a numeração, que eu devo retirar. Tem muitas vias que têm uma numeração nos cruzamentos. Isso veio de uma importação inicial. Então eu tenho que ir lá, em algum momento, quando eu vou numerar essa via, eu tenho que tirar essa numeração, ou pelo menos daquela quadra, né? Aqui, imaginando que eu tenho uma UR que reporta que eu tenho o número 130 naquela indicação, eu vou ter que tirar a numeração anterior ali para poder
gerar a numeração ali, senão ele vai dar erro. É o mesmo caso quando eu tenho vias com pistas duplas, tá? A numeração, às vezes, ela está no canteiro central. Isso gera um baita de um problema para você começar. Na verdade, você vai ter que fazer o quê? Você tem que fazer uma limpeza geral para poder numerar e daí começar numerando no lugar certo. Não tem muita magia. Lembrando que isso gera edição. Comparando números de casa com places, a ideia qual é? Quando você altera o nome da via, ou o nome da cidade em uma via, todos os números de casa daquela via são alterados juntos, porque ele está vinculado com a via. Se você altera o nome da via, os places residenciais, você vai ter que alterar um a um. Então, a ideia é, tenta colocar sempre na via a numeração. A busca por nome alternativo só funciona se eu tenho numeração. Na numeração, se eu tenho 2 nomes na via, no place residencial, eu só consigo buscar por um nome. O ponto de chegada, ele é ancorado quando ele está na via, naquela via onde o ponto está ancorado, e o place residencial eu consigo jogar ele numa via lateral. Tem interpolação nas vias, na numeração de casa das vias, mas não tem nos places residenciais. Aqui, falando sobre o ponto de ancoragem, é importante a gente entender que quando a gente tem situações em que a gente tem que resolver, né? Esse aqui é o exemplo aqui da Cândido de Abreu, na frente do Shopping Miller, que aquela via lateral ali estava como marginal, e o número 70 estava ancorado na pista principal. Aí, quando a pessoa pediu o endereço do 70 da Cândido de Abreu, ele jogava na principal, pare aqui. É uma via rápida, não tem como estacionar. A solução qual é? Põe nome, tira o nome marginal, deixa o mesmo nome lá, Cândido de Abreu, e ancora a numeração na via ali, que é marginal. Aqui um outro exemplo, isso é Ponta Grossa, que se chama, no endereço Silva Jardim, 444. Tem um edifício bem estranho lá, nessa situação, em que o endereço 444 está na Silva Jardim, mas é na garagem. E a entrada do edifício é na outra rua, na rua Ricardo Lustosa, que é na rua de cima. Então, aqui, se você colocar o endereço ancorado na via, ele vai fazer o quê? Ele vai te trazer na via, mesmo que você ponha o ponto lá em cima. Então, a saída para aqui é, não coloca o endereço na via, coloca um place residencial lá, próximo da via que você quer que ele chegue. Isso resolve o problema. E lembrando que o endereço que está no edifício, no place, não é buscável. Ele só busca pelo nome. Aqui eu posso, um exemplo que eu posso ancorar um pouquinho diferente da perpendicular. É o exemplo, por exemplo, de uma chácara em que a entrada é um pouco deslocada. Então eu pego a bolinha lá que está ancorado na via e arrasto aonde que eu quero que ele chegue. Ele não fica perpendicular. E mais um detalhe importante, né? Que nos places que estão, por exemplo, nas ruas, eu devo inserir número para aqueles places, número na via. Por quê? Porque o place não é pesquisável pelo número, pelo endereço. Se eu insiro o número naquele place, eu permito a pesquisa e eu ajudo na interpolação. E ganho edição, é uma edição válida. Essa é a ideia. Estamos acabando, Mike. Existem algumas situações em que você tem uma via com pista dupla e que ela termina em V, como é o exemplo que está aqui. E o que o WME faz? Ele entende que a via continua e os números pares e ímpares estão no mesmo lado e ele diz que não consegue salvar. Como que resolve isso? Você coloca um segmento no começo lá, com o mesmo nome de via, e você transforma aquela via que termina em V em Y. E isso evita o problema e você vai conseguir salvar. Pontos importantes para lembrar. Consulta sempre a Wikipedia. Numeração de casa é muito importante para o mapa. Prefira número de casas ao invés de places residenciais. Use fontes de dados confiáveis. Evite forçar numeração. Você perde interpolação quando você força a numeração. E insira a numeração de casas para os places comerciais. Existem situações em que não tem que fazer. Você tem que forçar a numeração, mas daí você sabe que está perdendo alguma coisa. É isso, pessoal. That's all, folks. Se a tua pergunta demora 10 segundos, pode fazer. Caso eu force a interpolação, eu force a numeração,
eu perco a interpolação em toda a via, ou só naquele segmento, ou só entre dois outros números não forçados? Veja, Aaron, a minha experiência, quando eu fui fazer esses testes aqui, eu criei a Cerutilend, lá em Ponta Grossa, numa vila, e fui fazer um monte de exemplos. E a minha experiência é que eu perco a numeração da via inteira. Se eu forcei a numeração, eu perdi a interpolação e a extrapolação. Ponto. Por isso que a minha visão é, evite de forçar. Resolva de outra maneira. Paulo pediu a palavra. 5 segundos. Só para me entender um pouco essa questão que você citou ali do triângulo e a numeração, como seria isso? Como, para não forçar a numeração. Volta no slide ali para mim. Para não forçar a numeração, usar o triângulo lá. Você sabe qual que é o place residencial? Sim, sim. Mas como funciona essa questão do número ali? Isso pensa assim. Funciona na pesquisa? Pensa assim. Lembra da pesquisa da pirâmide? Sim. O primeiro cara que está na pirâmide de busca é o place residencial. Então, o place residencial, ele é buscável por endereço. Endereço que eu falo rua e número. O place residencial, que é o do triângulo. O place redondinho não é buscável. Então, quando eu... Isso, exatamente. Aí, quando eu tenho um número que está, vamos dizer assim, como era o exemplo, ímpar no lado par, em vez de eu forçar a numeração, que eu vou perder a interpolação, o que eu faço? Eu coloco um place residencial nele, que ele vai permitir que eu busque naquele endereço, especificamente, e eu não vou perder o restante da interpolação no restante da via. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é a lógica. Legal. Leandro, obrigado. Viu, Mike? Estão pedindo a palavra, hein, Mike? Um minuto da palavra agora. Tem um problema no nosso estado, lá talvez tenha em outras regiões também, mas no município lá, no nosso estado, que a via, ela tem acho que uns 5 quilômetros de extensão, exatamente no meio dela, assim, corta uma linha de trem, e para o lado direito ela inicia uma numeração e para o lado esquerdo ela inicia a outra, de novo. Só que não tem magia. E tem alguma solução para isso? Já na realidade, uma gambiarra para fazer para resolver na realidade, o problema? Assim, eu tenho exemplos desses em Ponta Grossa, tem uma via que é uma via principal da cidade, que a metade da via dela começa a numeração de novo. Aí, veja, hoje não tem saída. A saída tem que forçar a numeração, nesse caso. O que você vai fazer? Você vai perder. Sim. Você vai perder mas é a maneira de você resolver. Porque tem um problema, nesse teu exemplo, você não vai nem conseguir, por exemplo, metade da via colocar com place residencial. Ele não vai deixar. Não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Número do outro lado, porque está muito longe, entendeu? Sim. Então, nesse exemplo, veja, eu não disse que é para não usar interpolação, forçar a numeração. É para evitar quando possível, entendeu? E tem um monte de exemplos, você pega Brasília, tem um monte de lugar que às vezes a numeração é na quadra, em vez de ser na rua, um monte de confusão. Sim. Entendeu? Mas isso daqui é a situação, vamos dizer assim, próxima da ideal, que é o que mais acontece nas vias normais. Então, beleza, Mike? Pessoal, tem uma pergunta no chat lá, o Samu levantou a mão, mas a gente vai ter que tocar a galera. Então, assim, podem botar lá no chat, o Idomar já vai sentar no computador e vai responder as 2 perguntas. E depois lá no final, se der tempo, também a gente conversa, tá? Pessoal, para dar